Após o sucesso financeiro do filme A Múmia 1999 e o retorno da Múmia em 2001, a Universal Studios decidiu apostar em um projeto ainda mais ambicioso, um filme que trazia monstros clássicos. A ideia era trazer aquela nostalgia dos ícones do terror das décadas antigas, como por exemplo Drácula, o Monstro de Frankenstein e o Lobisomem, porém com um contexto de aventura e uma ação, e assim o filme Van Helsing foi concebido como um espetáculo grandioso. As expectativas eram altas, e com um orçamento de cerca de 160 milhões de dólares, e o retorno financeiro que ultrapassou os 300 milhões mundialmente. O filme foi considerado um sucesso comercial. O diretor Stephen Sommers, ele era um fã desse gênero mais de ação, juntamente com elementos de terror. E assim ele teve a ideia de, além de fazer um filme meio que pro lado de terror, trazer uma mistura de gêneros combinando a aventura juntamente com uma atmosfera de suspense. A experiência em efeitos visuais foi crucial para o filme e permitiu com que ele executasse sequências de ação que misturavam CGI juntamente com maquiagens e efeitos digitais, isso tudo de uma maneira que combinavam um com o outro. Algo que naquela época era até inovador e se tornou uma marca registrada do estilo desse diretor. A escolha de Hugh Jackman para o papel de Gabriel Van Helsing foi uma jogada bem genial. Naquela época, Hugh Jackman já era uma estrela em ascensão por sua interpretação como Wolverine em X-Men, e a presença dele no filme adicionou um peso de estrela de ação. O personagem Van Helsing, ele tinha meio que o emprego ali de um agente secreto do Vaticano. Ele trazia uma seriedade de um caçador de monstros, e assim para interpretar esse papel, ele dedicou a um treinamento físico e bem intenso, o que acabou lhe permitindo executar cenas de ação bastante complexas e com pouca necessidade de dublês. A escolha de Kate Beckinsale como Anna foi perfeita para complementar a energia de Jackman. A personagem, ela veio com personalidade de uma heroína gótica que demonstrava não precisar ser salva, e assim ela trouxe um lado de força física, elegância, e ela mantinha um equilíbrio muito bom juntamente com o ator Hugh Jackman. A química entre esses dois personagens foi cuidadosamente detalhada e trabalhada, e o diretor do filme queria resgatar ou trazer de volta aquela dinâmica dos casais românticos e aventureiros dos filmes antigos. E assim a relação de Van Helsing e Anna é construída com diálogos e uma tensão romântica que vai se desenvolvendo ao longo de toda aquela história, de toda aquela narrativa. E para capturar toda aquela atmosfera gótica, suspense, sombria e autêntica que o filme tem, a maior parte das filmagens ocorreu na República Tcheca e acabou trazendo toda aquela beleza e grandiosidade que a CGI sozinho não poderia replicar. Mas um detalhe até interessante é que, para garantir total controle sobre as cenas de ação, a equipe de produção do filme construiu vilas inteiras em estúdios, e os cenários sombrios, aqueles castelos bem grandes e até imponentes, e locais com aquela neblina e as florestas densas criaram uma atmosfera bem interessante que combinou com o estilo do filme, e assim deu uma autenticidade visual que manteve todo o público imerso naqueles cenários do filme. Porém, algo até bizarro é que teve pessoas que fizeram críticas ao excesso de efeitos digitais. Porém, na minha opinião, a estética de Van Helsing, juntamente com a CGI, eu acredito que não ficou exagerada. Eu particularmente achei que combinou bastante. Bom, algo também até interessante é que eles tiveram ali um desafio do lobisomem. Calma que eu vou explicar. Bom, a transformação em um lobisomem foi sem dúvida um dos momentos mais marcantes daquele filme. Porém, também foi um dos maiores desafios técnicos do filme. Naquela época, por mais que a CGI estava em ascensão, o Sommers tomou a decisão de mostrar cada etapa da transformação de uma forma mais realista e assustadora. E assim tem os músculos ali se contorcendo, os ossos fazendo aqueles barulhos, a pele rasgando e os pelos surgindo. Tudo isso ele fez de uma maneira que trazesse pra gente que assistiu o filme e tivesse uma sensação ali como se fosse doloroso e bem realista. E até interessante que essa cena, provavelmente ele se inspirou ali naquela parte do filme O Lobisomem Americano em Londres, né, que tem aquela cena da transformação. Ele deve ter tido alguma inspiração. E assim, né, a gente viu o design do lobisomem de Van Helsing com uma forma de musculatura bem exagerada, e isso se tornou referência para aquele filme, porque foi algo bem marcante aquela transformação. E assim, as cenas de luta e perseguição combinava CGI
juntamente com a maquiagem, e essa mistura de tecnologia garantiu que, mesmo sendo um monstro pro lado mais digital, o lobisomem ainda assim tivesse um movimento realista e um impacto físico bem interessante. E isso acaba trazendo, né, com que a gente sente ali o peso e a força da criatura, porque ela era bem forte, toda troncuda, nem sei como é que eu falo. O Van Helsing, por exemplo, usava trajes de tons mais escuros, tinha aquelas correias, fivelas, e isso acaba remetendo, né, um caçador de monstros. A trilha sonora de Van Helsing foi composta pelo Alan Silvestre, que ele, por exemplo, já fez a trilha sonora de Volta para o Futuro e também Os Vingadores. E ele foi uma parte bem interessante da experiência do filme, porque ele criou um som épico que misturava a grandiosidade e trazia um lado mais clássico com a energia e o ritmo daquele filme mesmo. Cada parte da música e da atmosfera de som foi associado a personagens e momentos certos, que ajudavam a guiar toda a narrativa emocional e trazer o ritmo ao filme. E toda essa atenção aos detalhes contribuiu para toda a imersão de quem assistiu o filme, e assim cada cena de ação, cada momento de suspense trazia como se fosse algo bem impactante em quem ouvia aquelas trilhas sonoras e os efeitos sonoros. Todos esses efeitos visuais, tecnologia, atmosfera do local, isso tudo fez com que Van Helsing fosse um marco em 2004, por ter trazido uma inovação e uma combinação de CGI de ponta e com os efeitos daquele filme. Tudo isso também se deu porque Steven Sommers ele era obcecado em garantir que tudo não parecesse tão artificial, que se misturasse perfeitamente com os cenários e mantesse um equilíbrio fiel à proposta do filme. Um detalhe que eu achei interessante de colocar é que quando o filme foi lançado, ele teve críticas ali mais positivas, mas ainda assim teve algumas negativas, e muitas pessoas rotularam ele como caótico e excessivamente lotado. E o filme foi criticado por seu ritmo frenético, por uma falta de aprofundamento daquela trama, ou melhor dizendo, daquela história do filme. E também teve críticas ao uso excessivo da CGI. Na minha opinião, o ritmo do filme, ele combina muito bem, ele realmente tem um lado mais frenético, e realmente a história, ela não é tão aprofundada, mas cara, na minha opinião, ficou perfeito do jeito que tá, por mais que pudesse ter mais monstros, uma narrativa de história ainda mais aprofundada, ainda assim eu gosto muito desse filme. Por mais que o filme tenha um uso excessivo de CGI em algumas cenas, ainda assim elas foram bem feitas, então acaba que dá pra relevar esse ponto. Mas esse filme, rapidamente, quando ele foi lançado, ele conquistou uma base bem grande de fãs, e apreciava exatamente o que os críticos apontavam. O público amou toda aquela abordagem frenética de Stephen Sommers, e juntamente com aquela ação exagerada, e o lobisomem, os monstros ali. Quem realmente é fã do filme acha incrível toda aquela história, os monstros, aquelas lutas, as armas dele que ele utilizava, né, o Van Helsing, aqueles equipamentos muito da hora. Embora, se a gente olhar a parte de crítica, o Van Helsing foi até mal recebido. Não podemos negar que ele teve um impacto bem grande naquele gênero, pela sua história e sua proposta narrativa, entre trazer, né, um terror mais gótico, uma ação e aquela abordagem mais pro lado de terror. Van Helsing teve um impacto inegável no gênero, e ele trouxe um equilíbrio bem interessante sobre o terror gótico e a abordagem mais pro lado de ação do terror, e ele ter trazido um contexto de aventura e ação sem se limitar ao terror, juntamente com a abordagem visual e os cenários grandiosos e toda a estética que trazia uma mistura semelhante entre fantasia, terror e ação, fez com que o filme fosse um espetáculo cinematográfico. Na minha opinião, Van Helsing é um tesouro esquecido, um excelente filme, ambientação e atmosfera bem interessante e condizente com toda aquela narrativa. É uma pena que ele não teve uma sequência. Por muitas pessoas, esse filme foi esquecido, ou simplesmente não lembram, ou simplesmente não tem lembranças dele. Na minha opinião, Van Helsing é um clássico filme muito bom. Todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez na vida. Esse filme é muito bom. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo sobre Van Helsing. Esse filme bem complexo, trouxe os elementos bem interessantes, a mistura de fantasia, terror, ação, cenários grandiosos, uma coisa bem bacana e bem equilibrada. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo e tchau.